Minha mãe gastou milhares do meu dinheiro no casamento da minha irmã mimada, mas eu congelei a conta e estraguei tudo. Estou passando por um problema estranho na vida. Na verdade, não é um problema, estou em um dilema. Minha mãe e minha irmã têm me usando há anos e agora ultrapassaram todos os limites da exploração. Eu quero cortar relações com elas, mas isso significaria empurrá-las para a pobreza, o que parece duro para mim. Mas também estou cansada de ceder às suas demandas. Tenho 38 anos, sou casada e tenho 2 filhos. Moro em Ohio nos últimos 6 anos após o meu casamento. Sou originalmente de Houston. Minha infância foi problemática devido ao divórcio dos meus pais e meu pai nos abandonou, acusando minha mãe de infidelidade. Até hoje isso é contestado se foi apenas uma acusação ou se era verdade, porque minha mãe nunca se casou de novo. Eu tinha 10 anos e minha irmã tinha 5 quando meus pais se separaram. Dizem que meu pai suspeitava que minha irmã não era filha dele, o que levou ao divórcio. Como pensão alimentícia, ele deixou minha mãe com a casa em que vivíamos e ele se mudou. Meu pai pagou pela minha educação, mas não pela da minha irmã. Ele não deu pensão alimentícia para ela e não sei por que minha mãe nunca contestou isso. Acho que essa é a razão pela qual todos acreditaram na acusação do meu pai sobre minha irmã não ser filha dele. Meu pai não manteve contato conosco na maior parte da minha infância. Ele ocasionalmente aparecia na minha escola para pagar a mensalidade e trazia alguns presentes para mim. Mas quando fui para o ensino médio, entrei em contato com ele e desde então ele sempre fez parte da minha vida. Ele até compareceu ao meu casamento, apesar da grande resistência da minha mãe ao longo dos anos. Eu tinha uma conexão melhor com meu pai do que com minha mãe. Ele até visitou Ohio 2 vezes depois que me estabeleci aqui, mas isso não durou muito e ele foi diagnosticado com uma doença terminal e o perdemos no ano passado. Minha mãe não gostava da minha proximidade com meu pai e ficou fria. Para aumentar sua fúria contra mim, meu pai me nomeou como sua herdeira. Ele se casou muitos anos após o divórcio com minha mãe, mas não teve filhos em seu segundo casamento. Ele costumava dizer que tinha apenas uma filha, e essa era eu. Não é preciso dizer que minha mãe e minha irmã não gostavam de mim, porque meu pai me amava e eu acabei herdando seu fundo fiduciário de $400 mil. Não era apenas sobre essa herança. Durante toda a infância meu pai costumava pagar pela minha educação, então acabei estudando em uma escola melhor. Fui para uma faculdade melhor do que minha irmã e, no geral, levei uma vida melhor por causa do dinheiro da pensão alimentícia. Você vê, eu tinha 10 anos quando eles se divorciaram, e foi nessa época que o dinheiro da pensão alimentícia e da minha educação começou a chegar. Eu tinha 12 anos, então minha mãe tinha pouco controle sobre isso. As taxas de educação iam diretamente para a escola e faculdade respectivamente, e a partir do dinheiro da pensão alimentícia, minha mãe gastava uma parte com minha irmã e para outras despesas domésticas. Como eu não era uma criança tão estúpida, minha mãe me mantinha feliz para que eu não reclamasse com ninguém. Não vou dizer que minha mãe e minha irmã foram más comigo enquanto crescia, mas elas definitivamente não gostavam de mim, e ambas eram bem unidas enquanto eu apenas existia ali. Além disso, eu era inteligente, não apenas academicamente, mas também astuta como criança, não alguém que poderia ser tratado como um tapete ou pisoteado. Acho que essa também foi a razão pela qual minha mãe nunca pôde me maltratar. Meu problema atual é esse dinheiro de $400 mil que meu pai deixou para mim. Desde que minha mãe e minha irmã ficaram sabendo disso, elas estão atrás de mim para pedir dinheiro para uma coisa ou outra. Na verdade, se você olhar, essa não é a primeira vez que elas recorrem a mim financeiramente. Desde que comecei a trabalhar, as ajudei conforme minha renda crescia, então também cresceram suas necessidades. Eu não lhes devo nada, mas a única razão pela qual os ajudo é porque são família e não ganham tanto dinheiro. Minha mãe trabalha como caixa em um supermercado e minha irmã trabalha em vendas em uma boutique. Coletivamente, elas não ganham nem metade do que eu ganho, então me sinto obrigada a ajudá-las. Talvez não sejamos tão ligadas emocionalmente, mas elas nunca foram más ou cruéis comigo. Espero que vocês me entendam, e eu não esteja confundindo todos com meus sentimentos. Há alguns meses, minha mãe me ligou dizendo que queria renovar nossa casa. As paredes, os tetos e o chão foram todos danificados ao longo dos anos desde que meu pai saiu de casa. A casa nunca foi pintada e as instalações elétricas nunca foram reparadas. Os tetos e as paredes estão desmoronando nos cantos. Nunca tivemos dinheiro suficiente para manter a casa. Ela disse que estava se tornando difícil viver naquela casa durante tempestades ou chuvas. Parecia que a casa iria desmoronar. Ela disse que visitou o banco para pedir um empréstimo, mas a taxa de juros é simplesmente alta demais para suportar. Entendi o que ela estava insinuando. Ela queria o dinheiro para eu renovar a casa. Foi uma conversa constrangedora porque eu sabia o que ela queria, mas nem ela nem eu falamos sobre isso diretamente. Depois dessa conversa, comecei a ignorar suas ligações. Ela não me liga muito, nunca é mais do que uma ligação mensal, mas desta vez ela me ligou pelo menos 3 ou 4 vezes no mês passado. Finalmente, quando atendi sua ligação, ela disse que estava ficando perigoso viver naquela casa porque estava desmoronando em mau tempo. Desta vez, ela foi direta em sua abordagem e me pediu dinheiro. Ela prometeu me devolver em parcelas. Perguntei quanto dinheiro ela
estava esperando. Ela disse 100 mil dólares. Perdi a cabeça. Disse que não tinha tanto dinheiro para emprestar. Ela insinuou sobre o dinheiro da herança. Fiquei furiosa, mas não me envolvi em mais conversas sobre o dinheiro do fundo fiduciário. Disse que 50 mil dólares é o máximo que posso emprestar. Ela concordou. Mais tarde, percebi que fui impulsiva demais ao baixar minha guarda e oferecer 50 mil dólares. Eu poderia simplesmente ter ignorado, mas agora que tinha dito a ela, eu tinha que emprestar o dinheiro. Não tinha um pressentimento muito bom sobre emprestar uma quantia tão grande de dinheiro. Meu marido sugeriu que eu emprestasse o dinheiro em parcelas e monitorasse o progresso da casa antes de dar as próximas parcelas. Disse à minha mãe que estaria enviando 50 mil em parcelas. Eu tinha minha conta inativa de Houston. Eu a ativei e transferi 10 mil para essa conta e dei acesso a essa conta para minha mãe. Ela perguntou por que não transferi o dinheiro diretamente para a conta dela. Dei uma desculpa esfarrapada para isso. Na verdade, foi ideia do meu marido. Vamos ver o quanto isso funciona. Perdi a esperança de que ela devolva o dinheiro, embora não esteja muito esperançosa, mas vamos ver. Atualização 1. Não consigo realmente entender como minha mãe e minha irmã tentaram me enganar por dinheiro fácil. Já se passaram 2 meses desde que comecei a emprestar o dinheiro para minha mãe para a reforma da casa. Até agora, dei 20 mil dólares e não vou dar mais um centavo depois disso. Eu sabia que eles eram legais comigo apenas pelo meu dinheiro, mas não imaginei que mentiriam para mim de forma tão grave para tirar dinheiro do meu bolso. Se eles fossem diretos comigo, isso não teria doído tanto. Recentemente, fiquei sabendo que minha irmã vai se casar, não pela minha família, mas por uma das minhas amigas da escola. O marido dela é um planejador de casamentos e minha irmã tem estado em contato com a agência dele para planejar o seu grande casamento. Sim, é isso que chamam o casamento. Acho que minha irmã não sabia que sou amiga deles. Claro, um casamento no valor de 50 mil não é menos que um grande. É doloroso saber sobre o casamento da sua irmã por outras pessoas. Esqueça o convite. Nem fui informada sobre isso. Eu pensei que seria um evento íntimo com poucas pessoas, mas minha amiga me disse que a lista de convidados era de cerca de 100 pessoas. Foi de partir o coração que nem mesmo pude fazer parte dessas 100. Sentir tristeza sobre isso era uma coisa, mas eu estava mais preocupada com o dinheiro. De onde ela tirou dinheiro para organizar um casamento tão luxuoso? Verifiquei a conta bancária para onde estava enviando dinheiro para minha mãe para seu trabalho de reforma. A conta bancária estava vazia. Liguei para minha mãe para perguntar se o trabalho de reforma havia começado. Ela disse que sim, contratou a empresa de reforma, mas o trabalho ainda não começou. Não aguentei mais suas mentiras. Até então, eu não tinha certeza absoluta se eles estavam realmente usando meu dinheiro para o casamento dela. Fiquei enjoada só de pensar que estavam gastando uma fortuna no casamento dela e, por outro lado, pegando dinheiro de mim para a reforma da casa. Por um momento, quis voar até Houston e verificar por mim mesma o que estava acontecendo, mas percebi que não valia a pena. Liguei para minha tia, irmã do meu pai, que morava a algumas quadras da casa da minha mãe. Perguntei se ela sabia do casamento da minha irmã. Ela disse que sim, mas também não foi convidada. Minha mãe não gosta da família do meu pai, então isso é compreensível, e disse que o casamento da minha irmã estava sendo o assunto do bairro. Quero dizer, até alguns anos atrás, a casa deles estava se desmoronando sem manutenção. Eles estavam trabalhando duro para colocar comida na mesa, e agora tem uma casa novinha em folha e um casamento grandioso. Fiquei tonta e desorientada ao ouvir isso. Minha mãe disse que a casa ainda não havia sido reparada, mas minha tia disse que estava brilhando com novas pinturas. Então percebi que cerca de 6 meses atrás, minha mãe me pediu 20 mil dólares para um transplante de joelho. Liguei para minha mãe pedindo os detalhes de onde ela fez o transplante de joelho. Menti que uma das minhas amigas precisava dos detalhes do ortopedista para a cirurgia de joelho do pai dela. Ela ficou sem palavras e disse que não se lembrava do nome. Perguntei sobre o hospital ou clínica, mas ela teve dificuldade em dizer qualquer coisa. Ficou desconcertada, fingiu ter problemas de rede e desligou. Quando liguei novamente, o celular dela estava desligado por um tempo e depois não atendeu. Também mandei uma mensagem, mas ficou sem resposta. Por muitos dias, eu entendi que ela estava mentindo. O dinheiro que dei a ela para o transplante foi usado para a reforma da casa. E o dinheiro que ela está pegando para a reforma na verdade está indo para o casamento de conto de fadas da minha irmã. Ela também me disse que o noivado da minha irmã foi organizado no gramado da frente da minha casa e decoraram a casa com lírios, com vinho transbordando. Eu me senti como se estivesse vivendo em uma caverna, porque eu não tinha ideia de que eles estavam vivendo um estilo de vida tão luxuoso e fingindo serem pobres na minha frente para sugar dinheiro do meu bolso. Então, o que fiz em seguida foi sumir. Parei de depositar dinheiro naquela conta. Quando minha mãe me ligou, eu não respondi. Não respondi às suas mensagens. Minha irmã, que nunca me ligou todos esses anos, me ligou, mas eu também não respondi a ela. Estou ciente de tudo e agora não vou mais aceitar nenhuma de suas mentiras e manipulações. Não importa que eu ganhe mais do que eles ou que meu pai tenha me deixado uma herança e não tenha dado nada a eles. Isso não significa que eles possam se aproveitar de mim e me usar com suas
táticas falsas. Prometi arruinar o grande dia da princesa da minha mãe. Atualização 2. Eu estava certa sobre minha mãe. Quando não respondi a nenhum dos seus contatos, minha mãe ligou para o meu marido. Devo dizer que meu marido é um estraga-prazeres. Eu dei a ele um aviso para não atender nenhuma das ligações ou mensagens deles, mas mesmo assim, quando minha mãe ligou para ele, ele respondeu. Ela começou a chorar e disse que eu havia sumido, que eles precisavam do dinheiro para a obra de renovação e que o trabalho estava pela metade e eu tinha voltado atrás na minha promessa. Meu marido soltou a verdade. Sim, ele fez isso. Eu tive vontade de bater na cabeça dele. Ele disse a ela que eu sabia a verdade, que ela tinha estado me usando para o dinheiro o tempo todo e que o dinheiro na verdade estava indo para o casamento da minha irmã, e por isso eu os cortei. Fiquei tão irritada com isso porque eu queria fazê-los sofrer por aceitar essa fraude, mas meu marido arruinou tudo. Ele também disse a ela que sabíamos que ela havia mentido sobre o transplante de joelho e usado esse dinheiro para reparos na casa. Depois dessa ligação, minha mãe bombardeou meu telefone com desculpas. Ela disse que foi um mal-entendido, que ela tinha emprestado o valor de alguém para o reparo da casa e agora estava devolvendo a ele com meu dinheiro. Era outra bobagem. Depois de suas constantes ligações e mensagens, eu disse a ela que estava pronta para conversar com ela, mas apenas se ela prometesse me dizer a verdade. Ela concordou. Liguei para ela e ela me contou toda a verdade. Ela disse que minha irmã queria um casamento grandioso, mas eles não tinham dinheiro para isso, então decidiram me pedir o dinheiro. Foi ideia da minha irmã pegar o dinheiro de mim usando como desculpa a reforma da casa. Eles sabiam que eu não tinha visitado Houston há muitos anos e também não estava em contato com ninguém por lá, então não havia como eu saber que a casa já estava reformada. Perguntei por que não contaram a verdade e me pediram dinheiro diretamente para o casamento. Ela disse que minha irmã não queria isso. Ela disse que não queria me pedir um favor diretamente. Incrível, não é? Eu disse que sabia que ela tinha reformado a casa com o dinheiro do transplante de joelho que dei a ela. Ela ficou em silêncio. Eu disse que sabia de toda a verdade, então não havia sentido em esconder. Ela disse que a casa estava se desmoronando e os sogros da minha irmã queriam visitá-los, então eles tiveram que consertá-la rapidamente e no momento da pressa. Não conseguiram pensar em nenhuma outra desculpa de emergência melhor para pegar o dinheiro de mim, então ela entrou em pânico. Me ligou dizendo que o médico havia pedido um transplante de joelho urgente e eu transferi o dinheiro dentro de horas. Embora eu tenha permanecido firme na ligação, estava chorando por dentro ao ver como minha própria mãe estava me enganando para o bem dela. Eu entendo que eles tenham problemas financeiros, mas isso não justifica dando-lhes o direito de me manipular e extorquir dinheiro usando emoções. Depois de ouvir toda a verdade, desliguei o telefone e chorei por horas. Não me lembro da última vez que chorei tão intensamente, talvez durante o falecimento do meu pai. Sentia tanto a falta dele naquele dia. Senti que ele era o único que realmente me amava e se importava comigo. Depois de 2 dias, recebi uma mensagem de voz da minha mãe dizendo: agora que você sabe, você pode por favor enviar o restante do dinheiro para que possamos continuar com os preparativos do casamento. Isso me deixou tão enojada que eu queria insultá-la. Se ela não fosse minha mãe, como poderia ser tão narcisista? Não havia remorso em seu tom. Tudo que ela queria era dinheiro. Eles não me pediram para ir ao casamento, nem mesmo por formalidade. Agora que a verdade veio à tona, eu me senti tão frustrada que bloqueei os dois. Também ameacei meu marido para não atender às chamadas dele. Se ele desobedecesse desta vez, ele dormiria do lado de fora no alpendre na noite fria. Estou muito séria com isso. Estou em constante contato com minha tia e ela me disse que o casamento é no próximo mês. Não contei a ela os detalhes sobre o dinheiro, mas tenho certeza de que a cada dia que passa, minha mãe e minha irmã estão tendo dificuldades para juntar o casamento que desejavam. Boa para elas. Atualização 3. Continuei recebendo chamadas e mensagens de voz da minha mãe e irmã até o dia do casamento, pedindo-me o dinheiro, mas permaneci firme e não cedi. No dia do casamento, a última mensagem de voz que minha mãe enviou foi que ela estava envergonhada de mim, que estava me renegando e que eu nunca deveria chamá-la de mãe ou visitá-la novamente. Fiquei tão desanimada ao ouvir isso, chorei muito na frente do meu marido. Sei que as pessoas podem me chamar de má e cabeça dura por arruinar o casamento da minha irmã. Minha mãe também me acusou disso, me chamando de arrogante e egoísta, mas ela nunca pensou sobre as mentiras dela. Ela me enganou todo esse tempo. Eu os ajudei porque me sentia obrigada a isso. Eu os considerava minha família, mas para eles eu não passava de uma máquina de fazer dinheiro. No dia do casamento, também recebi uma ligação da minha amiga, cujo marido era o organizador do casamento da minha irmã. Ela me disse que o casamento provavelmente seria cancelado, porque eles não estavam pagando as parcelas restantes das despesas do casamento. Perguntei quanto eles já tinham pago. Ela disse $20 mil. Eu disse que $20 mil são suficientes para fazer um casamento decente. Ela concordou, mas minha irmã havia encomendado decorações e comida de primeira linha, e o local em si custou cerca de $20 mil. Ela me perguntou se eu ia comparecer. Eu disse que não, tinha outros compromissos, então não poderia comparecer. Minha amiga sabia que eu não era tão próxima da minha mãe e irmã,
irmã. Para ser honesta, eu estava sofrendo por dentro porque fui responsável por arruinar o casamento da minha irmã. Por um momento, pensei em transferir o valor restante para minha amiga e pedir para ela continuar o casamento conforme o planejado. Mas então lembrei da última mensagem de voz da minha mãe, onde ela tinha me renegado. Qual é o sentido de fazer tanto por eles quando, no final, você é renegada? Minhas ações podem ser ruins, mas foram uma reação ao gatilho malicioso deles. Desliguei meu telefone e saí com meus filhos para distrair-me por um dia. No dia seguinte, minha amiga me ligou novamente, estava brava com minha irmã porque o casamento prejudicou a reputação do marido dela no mercado. No dia do casamento, minha mãe e minha irmã imploraram ao marido dela para organizar algo mínimo para o casamento e prometeram pagar mais 10 mil dólares. Ele de alguma forma conseguiu providenciar comida e decoração decentes, porque o dinheiro adiantado de 20 mil quase cobriu o custo do local em si. No entanto, os convidados e a família do noivo criticaram muito os arranjos do casamento, e minha irmã culpou tudo no organizador do casamento. Disse a todos que o organizador havia bagunçado tudo. Minha amiga disse que o marido dela estava tão enfurecido que queria contar a todos a verdade, mas minha mãe implorou para ele não estragar a vida da minha irmã. Ele era um bom homem, então ficou em silêncio e assumiu a culpa, deixando o casamento acontecer. Além disso, eles nem sequer pagaram os 10 mil prometidos ainda. Eu me senti tão envergonhada ao ouvir isso sobre minha família. Apenas fiquei em silêncio e não disse nada. Minha amiga disse que não estava me culpando por nada, mas apenas compartilhando sua frustração comigo como amiga. Eu senti pena de que minha família tivesse que passar por tal constrangimento, mas também estava envergonhada com a maneira como colocaram toda a culpa no organizador do casamento. Depois de saber de tudo isso, meu marido disse que eles receberam o que mereciam e que eu não deveria me preocupar muito com eles. Eles trouxeram isso para si mesmos ao tentar impressionar a todos com meios falsos. Estou feliz por me manter longe deles e de seus truques. Agora sinto que o afastamento da minha mãe foi uma bênção disfarçada, pois não preciso mais lidar com suas mentiras e táticas falsas.